Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Andréa Mendonça aqui falando com vocês, dando sequência ao vídeo anterior. Nesse vídeo, nessa aula, costumo falar sempre aqui que os meus vídeos são aulas, porque são aulas, são assuntos que são abordados e passados por uma equipe espiritual. Essas aulas são passadas de forma o mais resumida possível, porque senão eu ficaria muito tempo aqui falando com vocês. Então, acredito que as pessoas que realmente estão interessadas nesse tipo de conteúdo vão entender do que eu estou falando. Então, para você se conhecer muito bem, não existe uma forma superficial. É uma caminhada, é uma trajetória, e é disso que eu falo aqui, ok? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre crença relacionada à idade. Isso é um dos pontos. Através das perguntas que eu recebo, dos questionamentos durante anos e anos de trabalho, esse é um dos pontos. Então, esse foi um assunto escolhido agora para dar sequência. Serão uma série de vídeos, de aulas, onde nós vamos dar sequência nesse processo do autoconhecimento, ok? Então, vamos lá. Para que serve isso? Eu ter essa visão, saber se tenho ou não determinadas crenças, e se não tenho, eu sigo a minha vida caminhando, melhorando outras, porque uma das formas da gente evoluir ou despertar para conquistas e realizar coisas na nossa vida em vários aspectos é justamente o saber quais são as crenças que a gente tem. Se a gente tem crenças que atrapalham, a gente muda. E se a gente tem boas crenças, a gente potencializa para a gente ter mais crescimento. Então, essa crença relacionada à idade é um assunto bem interessante, que se nós formos analisarmos a fundo, estamos lá aprisionados nela, tá bom? Então, antes de ir direto ao ponto, antes de tudo, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, deixe seus comentários. Eu vou amar. Gente, às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo as mensagens, ok? Terei o prazer de responder aqui os seus comentários, de tirar suas dúvidas, e será um prazer. Eu estou sempre dedicando aqui com vídeos diários para vocês, ok? Outra coisa também, não se esqueça de checar na descrição do vídeo sobre os meus cursos, Você é Magnífica, e tem a ver com desenvolvimento pessoal, com elevar o seu padrão vibratório para abrir portas no mundo, abrir portas na sua vida, abrir portas de tudo que você deseja de melhor a partir do momento que você eleva a sua frequência. E o curso também de formação de terapeuta, se você deseja se tornar um terapeuta, transformar esse mundo com uma energia incrível, transformando vidas, começando pela sua, esse é o ponto. Então, acesse aqui o contato na descrição e eu te conto muito mais, ok? Será um prazer te conduzir nessa jornada como terapeuta. Bom, então vamos lá. Será que você tem alguma crença relacionada à idade? Será? Então vamos investigar isso. Olha só, se você é uma daquelas pessoas que pensam, que diz assim, eu tenho 20 anos, ou, vou dar aqui um exemplo, 20 anos, eu acho que as pessoas mais velhas são incapazes, ou têm limitações, ou são assim, ou são assada, ou se você tem 50 anos, 60 anos e acha que o jovem é incapaz, que acha que o jovem tem limitações, ou até mais, acha que só as pessoas jovens podem se relacionar, podem ser felizes, podem curtir a vida, podem aproveitar a vida. Isso serve também para a pessoa jovem, que acha que as pessoas mais velhas não podem aproveitar a vida, que são ridículas, porque fazem isso, porque fazem aquilo. Então, tudo isso são crenças. E um ponto aqui interessante, onde a gente vai partir aqui, é o preconceito, não é? Esse é um dos pontos. E o julgamento. Julgamento e o preconceito. Anotei aqui porque esses são tópicos, pontos interessantérrimos, ou melhor, muito interessantes, tirando aqui os nossos vícios de linguagem. Bom, esses são pontos muito interessantes. Se você quer se libertar de determinadas crenças, imagine você que uma pessoa, eu já falei disso num outro vídeo, e isso é algo que pra gente analisar. Uma pessoa que tem 20, 30, 40, 50, 60, são fases da vida. Fases da vida como qualquer outra fase.
Da mesma forma que uma pessoa que tem os seus 60 anos, ou os seus 70, ou os seus 80, já teve 20, não é? Já teve 10, já teve 5. Então, isso é interessante. E então, se você passou pela juventude, quando a pessoa está na juventude e ela enxerga a vida com o vigor do corpo, com toda a energia, disposição, porque essa fase requer que você tenha para você construir coisas que você vai precisar ao longo da sua caminhada, então tudo está muito aflorado, com um estoque de energia para você construir algo ao longo da sua caminhada. Só que qual é a diferença? A diferença dessa construção, dessa base lá na frente, ela está relacionada a uma visão interior de algo que eu fui construindo, me conhecendo, desde os meus princípios, os meus valores, a minha forma de enxergar a vida, como eu cuidei desse corpo, se eu aproveitei realmente, se eu ascendi na minha caminhada evolutiva, se eu realmente desenvolvi algo no meu processo espiritual. Não estou falando aqui de religião, eu estou falando de ter se espiritualizado do ponto de vista de enxergar a vida além do plano do corpo físico, porque essa é uma das questões que fazem com que quando a pessoa chega lá na frente, ela olha para trás, se ela não teve essa base, se ela não construiu isso, ela começa agora a achar que a própria pessoa começa a achar que pelo fato de estar perdendo a juventude ou de ter perdido a juventude, que é uma fase da vida, ela começa a não ter mais determinado valor na sociedade. E a própria sociedade vai pregar isso porque são os conceitos, né, de coletivo. O que é belo? O belo está relacionado à juventude, está relacionado à forma física, está relacionado, estou falando da beleza, do contexto do julgamento do visual, não é? E geralmente quando começamos a buscar esse interior, o despertar dessa maturidade espiritual, geralmente não é na juventude. O grupo que tem essa visão é um grupo muito menor da sociedade. As pessoas, e eu fico muito feliz quando pessoas muito jovens que eu conheço várias, que têm uma caminhada, têm um olhar espiritual muito interessante, profundo, de querer entender as leis universais, de querer ter esse amor por tudo que existe, esse amor pelos seres humanos, esse amor enquanto o respeito pela sua integridade, o respeito com um olhar humano, além do físico. E tem muitos jovens que têm isso e que têm uma trajetória assim como eu tive. A minha caminhada foi muito de me espiritualizar e eu acho isso incrível. Então, quando você não constrói essa base, a vida vai passando e vai trazendo aquela sensação de perda, como se você estivesse perdendo. A mulher, por exemplo, que nós sabemos que tem os preconceitos, os julgamentos em relação à mulher, como a mulher vai perdendo o valor. Eu tenho um material aqui que eu falo bastante disso, e esse é um tema que eu formo mulheres, que eu ensino mulheres, que eu trabalho bastante grupos com esse olhar de o segredo de você se manter apaixonante em qualquer fase da sua vida. E eu sou fascinada por esse tema, e ao longo da minha caminhada eu consegui transformar vidas de muitas mulheres, e não só de mulheres, de homens também, com esse olhar que você pode ser fascinante, apaixonante em qualquer fase da sua vida, porque esse é um olhar interno, esse não é um olhar onde você vai perder isso só porque os anos passaram. Isso é uma energia que você continua construindo, não é? Valores. E outra coisa importante, julgar que uma pessoa que foi vivendo mais tempo, que tem mais tempo de vida, essa pessoa perde valor, justamente são valores distorcidos, porque você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir maturidade, você está adquirindo muito mais entendimento da trajetória do que uma pessoa que ainda está numa fase de 20, de 30, de 40. Então, isso tem uma riqueza, como algumas culturas ou algumas sociedades valorizam muito a pessoa, o ancião ou a pessoa que viveu mais que as outras. Então, isso é interessante. Então, analisar, partindo desse ponto, onde está a sua crença que te limita nesse ponto? Você
passou por essas fases e você entende, você tem essa questão mal resolvida, achando que só se você for jovem você pode fazer determinadas coisas, ou se você chegou numa idade mais avançada, isso te traz algumas limitações do ponto de vista individual e com esse olhar interno. Essas crenças, quando a gente começa a analisar, se você está muito bem resolvido com a sua trajetória, é bem difícil que você tenha esses medos ou essas inseguranças, porque você passou por essas fases se nutrindo energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, e vai ter essa clareza de que cada fase da sua vida são fases importantes. E aí a gente vem para o ponto do preconceito, que é aquela palavrinha onde eu te defino o conceito de algo, às vezes até sem ter o conhecimento ou o entendimento, não é? E aí nós vamos rotulando, não é? E a questão do julgamento, que o julgamento é um dos pontos onde mais, eu diria, mais infeliz na nossa vida. Quando nós começamos a julgar a partir dos nossos preconceitos ou das nossas limitações, nós vamos tropeçando nos nossos próprios pontos de vista. E eu não estou dizendo aqui para você olhar e não perceber ou não fazer algum com o seu diálogo interno em relação a comportamentos ou forma que as outras pessoas têm em relação à vida. Eu não estou falando aqui para a gente não deixar de analisar determinados comportamentos, mas você não precisa expor isso explicitamente ou criar problemas em relação ao comportamento do outro, porque você vai entender agora que cada pessoa mostra ou oferece aquilo que tem para oferecer e que o outro está na trajetória que é dele. Esses comportamentos, dependendo de como é o comportamento de cada um, vai criar problemas para a própria pessoa ou às vezes vai criar soluções para a própria pessoa de acordo com os problemas que a pessoa tem. Então, os seus conceitos, os seus princípios, a sua bagagem espiritual enquanto ser individual, ela vai contar muito ao longo da sua trajetória. Aquele vazio existencial que a gente desenvolve com o passar do tempo em algumas fases da nossa vida, eu já tive várias crises desses vazios existenciais quando eu questionava, quando eu questiono determinadas coisas, eles servem para depois trazer a calmaria, porque se você se nutriu ao longo da sua caminhada, você tem alimento para preencher esse vazio. Agora, se esse vazio continua vazio e você continua aprisionado sem preencher esse vazio com coisas realmente da alma, do seu espírito, porque o espírito é sedento desse conhecimento de si mesmo, então você vai ter um período ali mais de sofrimento. Mas se tem o sofrimento, é porque está faltando verdade, a sua verdade. Então, em algum momento, a própria vida vai se encarregar de levar você para essa sua verdade, para se nutrir nessa fonte. Então, é interessante a gente ter bastante cuidado sobre essa questão do julgamento. O julgamento, ele nunca leva esse ser individual para lugares bons. Porque sempre que eu me pego julgando, é natural da nossa condição humana, da mente, olhar para algo e fazer um julgamento, a mente sempre vai ter, porque isso é natural dela. Eu olho para algo e eu penso algo, eu tiro conclusão de algo. Mas eu já aprendi hoje a não exteriorizar isso. Geralmente eu olho e eu faço aquela análise e eu já logo desvio o meu olhar para uma outra forma, para o que realmente interessa. Então, porque eu já entendi que esse julgamento às vezes vai me deixar aprisionado nesse ponto de vista do certo e errado. E nós não temos tempo a perder nesse ponto de vista do certo e errado. Se eu concordo com uma coisa, eu tenho um ponto de vista, se eu não concordo, eu tenho outro ponto de vista, mas eu só posso criar um movimento se eu realmente tiver recursos para resolver aquela questão do ponto de vista que eu não concordo. Porque se for para criar mais problemas, mais caos, é melhor, é preferível que eu silencie esse meu julgamento. Olha só que interessante, porque nós estamos aqui para movimentar uma roda e criar muito mais crescimento, entendeu? Então, é bem interessante essa reflexão desse ponto aqui. Então, eu vou parar aqui nesse ponto e no próximo vídeo eu continuo, porque serão aulas
dando sequência aqui nesse tema do conhece-te a ti mesmo, do autoconhecimento, ok, meus amores? Então é isso. Não se esqueça de faça a sua análise, deixe seus comentários, deixe pelo menos um ok lá no comentário. Andréia, interessante esse ponto de vista, eu penso assim, eu penso assado, eu terei o prazer, gente, de interagir lá com vocês, ok? E eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também vou deixar um vídeo correlacionado aqui com esse para você ter mais informação. Se você não assistiu o primeiro, vou deixar aqui correlacionado com esse. E a gente se vê no próximo vídeo, essa poderosa presença que prepara o meu caminho antes de todas as minhas ações assim permitir. Estarei aqui com vídeos diários para você, te trazendo muito mais disso, ok? A gente se vê, até lá!